De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho a respeito do Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, na companhia aqui da Genevieve Gruviel. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, Genevieve é nutricionista clínica na área funcional e holística, também escritora, terapeuta e mentora de vida saudável. Genevieve, falando, de hipertensão, vamos ao conceito simples, O que caracteriza a hipertensão? Em termos simples, para o pessoal que está de casa entender, quando a pressão sobe acima de 14/9. Então, você vai medir lá e aí a pessoa que está aferindo a sua pressão fala, a sua pressão está alta porque ela passou desse limite de 14/9 no marcador, E isso indica que há uma disfunção sistólica do sistema todo cardiovascular e que isso já levou a uma condição onde essa pressão arterial está desregulada, já está muito acima da média. E isso vai danificando a nossa máquina, o nosso organismo. Vamos pensar na nossa casa que a pressão da água lá nos canos esteja elevada, vai gerar vazamento, infiltração, danos na estrutura, etc. A mesma coisa acontece com o nosso corpo, correto? Essa analogia ela é perfeita, Porque ficam muitos termos e aí as pessoas em geral leigas não conseguem entender a gravidade e a importância da gente cuidar. É exatamente isso, é como se o nosso coração fosse bombeando essa água com tanta, vamos supor, do encanamento com tanta pressão que vai ali machucando os vasos, Vai ali desgastando esse encanamento do nosso corpo e fazendo com que gere lesões a longo prazo, podendo levar a diversas complicações de saúde, se agravar, chegar a um caso de AVC, o infarto, a retinopatia também, que acaba perdendo a perda da visão. Então, é um caso muito, muito sério. 30% em média da população hoje já tem hipertensão e é um problema de saúde silencioso e muito tratado com medicamentos, mas pouco tratado ali na sua prevenção e também na melhora da qualidade de vida. Então, mesmo aqueles que estão medicados, acabam tendo agravamento da sua condição a longo prazo. Perfeito. E é interessante, Quando se faz analogia, a gente está falando aí de encanamentos, etc. Mas assim como na nossa casa, O encanamento vai abastece um chuveiro, abastece uma torneira, assim como no nosso organismo, Você citou aí a questão de perda de visão. Nosso olho é completamente irrigado, Se altera essa pressão, vai gerar problemas de visão, assim como todos os órgãos, Então é dano generalizado se a gente não tivesse cuidado e não fizesse essa manutenção correta. Exatamente, principalmente aqueles vasos que são mais sensíveis, o cérebro predispõe ao AVC, por exemplo, aos nossos olhos, a cegueira, porque são vasos mais sensíveis, eles são estruturas mais sensíveis do nosso corpo que precisam que haja essa regularização constante da pressão, Esses picos de pressão, eles são potenciais aí para AVC e infartos também. E aí a gente tem essa questão específica, O que gera um fator de hipertensão? Tem causa genética, é hábito de vida, O que faz aí esse desarranjo na pressão corporal? Tem sim um fator genético que influencia a pessoa ter mais suscetibilidade a ter problemas cardíacos, cardiovasculares e também a hipertensão, tá? Mas isso é um percentual da sua saúde muito pequeno. O que influi mesmo são os fatores epigenéticos, ou seja, a nossa interação com o mundo, a forma como nós vivemos, a forma como nós nos alimentamos e como nós gerenciamos as nossas emoções. Então, tudo isso influi no resultado da hipertensão. A hipertensão pode ser prevenida e controlada com a regularização do sono, do estresse, a mudança da alimentação, hábitos de vida melhores em relação à gestão do autocuidado, a prática de atividade física e também a questão do álcool e do cigarro, que são duas substâncias permitidas na nossa sociedade, no entanto, causam danos às vezes irreversíveis à nossa saúde e que muitas vezes as pessoas nem linkam o consumo do álcool ou do cigarro com a hipertensão, mas é um fator ali predisponente muito forte de risco, na nossa sociedade, e cada vez mais nós percebemos que as pessoas bebem mais cedo. Há até uma campanha, uma popularização, uma dessocialização do cigarro, mas o álcool segue aí num caminho contrário
e ele influi muito nessa questão cardiovascular e na questão da pressão arterial, e é um risco muito grande para a saúde. Exatamente, não é? E é estranho quanto se fala pouco ainda a respeito desses danos, né? E acho que você coloca bem a respeito disso, muitos deles irreversíveis, não é? Se fala aí, olha, o sujeito tem que parar de beber ou parar de fumar para não agravar mais o problema, mas muitas vezes se instalam problemas ali que não vão ser mais recuperados, têm que ser controlados, infelizmente. Quando chega num ponto crônico, o que a gente consegue é melhorar muito a qualidade de vida do paciente, tá? Reduzir a medicamentalização, que é o alto consumo de medicamentos, porque os hábitos são muito prejudiciais à saúde, então há necessidade de um alto consumo de medicamentos, e a gente consegue reduzir isso com a mudança de estilo de vida e essa conscientização. É importante entender, né? Eu trabalho em saúde holística. O porquê que nós somos um sistema complexo, formado por várias partes. O porquê que eu estou gerenciando o meu autocuidado dessa maneira? O porquê que eu estou fazendo mau uso de coisas e substâncias que estão prejudicando a minha saúde nesse ponto e não estou olhando para isso. Então é importante olhar a causa emocional, o ambiente que essa pessoa vive, quais são os hábitos da família, o que ela trouxe de herança, né? Então, é um conjunto de fatores, mas eu acho que o ponto principal é a conscientização e o questionamento de como esses hábitos eles estão te levando aonde, né? Qual é o resultado dessas suas atitudes no dia a dia. Genevieve, falei aí no último bloco, não é, a respeito da questão do sal, e a pergunta do Valdir, da Cristina e da Amanda, né, todos perguntando, né, por que o sal interfere tanto na questão aí da hipertensão, e ele de fato é o grande vilão? O sal de cozinha, né, já foi considerado o único vilão da alimentação em relação à hipertensão. É importante entender que hoje o sal está presente em todos os produtos industrializados ultraprocessados. Ele ajuda na conservação desses alimentos, então ele aumenta o tempo de prateleira, né, o tempo de validade desses produtos, e ele pode estar presente inclusive em maior quantidade nos produtos doces, né, nas bolachas, nos biscoitos, nos sucos, no refrigerante. E é um consumo que a pessoa não tem nem ciência de que tá sendo feito, porque aquele produto é doce, mas ele contém altas quantidades de sódio, pode estar como outros nomes, né? Glutamato, por exemplo, citrato, outros nomes, mas é o sódio presente naquele produto, e esse consumo exacerbado, porque você vai consumindo sem ter conta, sem perceber, e muitas pessoas chegam na clínica e falam assim, mas eu ponho pouco sal na comida. Quando você vai fazer o recordatório alimentar, esses produtos que ela consome, ela está consumindo 5, 6, 7 vezes mais sal do que ela poderia estar consumindo. Uhum. E o sal é uma molécula que ele, vamos usar um termo simples, ele carrega água. Então ele faz com aquele edema, aquele inchaço do corpo, ele vai aumentar a pressão sistólica do nosso sistema, porque ele puxa esse líquido excessivo para o nosso sistema, e isso aumenta a pressão dos vasos, então você fica inchado. As pessoas que consomem muito sódio, muito sal, elas sentem aquele inchaço no final da tarde, o inchaço nas pernas, o inchaço nos pés. Isso já é um sinal de que esse sistema já está desregulado, por exemplo. E essa é a questão do sal, né? A questão desse aumento da pressão por puxar essas moléculas de água muito aquém da quantidade que o coração consegue bombear. E aí você coloca um ponto importante, não é? Que é o sal que a gente consome, não é? E que está lá nesses produtos, enfim, não é? E que cada vez mais a gente está consumindo produtos industrializados, não é? Ultraprocessados, e deixando de lado a comida de verdade que a gente costuma chamar. Né? Que a gente produz, processa em casa, e que de fato onde você vai ter o controle da quantidade de sal que foi colocada. Exatamente, muitas pessoas ficam extremamente surpresas quando chegam para o atendimento clínico relatando hipertensão e dizem que consomem pouquíssimo sal, às vezes não está colocando nem sal na salada mais, né, com medo do sal de mesa,
mas aí está consumindo os sucos, os bolos, as pizzas, os nuggets, os temperos prontos. Então ela está consumindo sal, um sal invisível, um sal que ela não vê, e está sendo prejudicada mesmo sem saber da onde está vindo esse problema. Então o maior problema hoje é esse sal embutido nos produtos ultraprocessados. Essa mudança de padrão alimentar faz com que você consuma durante o dia uma quantidade de sal absurda nesses produtos e não tem nem como ser retirado, né? Não tem como você fazer a escolha de, vou comer. Muitas vezes o produto tem, assim, reduzido em sódio, mas mesmo sendo reduzido é uma quantidade grande, entende? A Vânia aqui com uma questão interessante, não é? Que ela estava falando a respeito do sal verde, o sal de temperos, que muitas vezes se fala hoje, né, nas redes sociais, nas receitas, enfim, né, que se coloca um monte de temperinho junto ao sal, né, para tentar abrandar aí esse uso, não é, e de ter outros sabores na comida, não só o salgado. Isso é um caminho, é uma ferramenta? Isso é uma ferramenta que a gente utiliza muito até para poder fazer essa limpeza, essa reestruturação do paladar, entende? Porque a pessoa que consome muito sódio, assim como muito açúcar, ela perde essa leitura das papilas gustativas, ela não sente mais o sabor. Então ela vai pondo cada vez mais sal no alimento, ela tem que consumir alimentos hiperpalatáveis. Então, se você perceber, os salgadinhos, as bolachas, eles são hiperpalatáveis, lasanha, é muito sal para sentir aquele sabor, e isso vai prejudicando a sensibilidade da gente ao alimento. Então a gente indica muito esses temperinhos verdes, isso ajuda na regulação da pressão, ajuda também na questão de voltar a ter um paladar melhor para sentir o sabor dos alimentos, e ajuda inclusive na manutenção da saúde, porque as ervas frescas, os temperos que a gente usa, tudo isso, eles ajudam a controlar a infestação de vermífugos, ela é antivermífugo, ajuda a questão dos fungos, né? Para quem tem candidíase de repetição ou alguma outra questão de infestação fúngica, ajuda na melhora da imunidade. Então, por exemplo, o orégano é maravilhoso, o alho maravilhoso, os temperos, salsinha, cebolinha, cheiro verde, alecrim, todos eles têm vários componentes fitoquímicos que ajudam na saúde, na melhora de várias funções do nosso organismo, além de ajudar nessa redução de ter que pôr tanto sal, porque se você põe só o sal no alimento, você tem que pôr uma quantidade muito grande para ele ter sabor. Exatamente. E é absurdo a gente ver isso, né? Que a gente tem um período histórico gigantesco da humanidade aí, que foi, não é, a procura de especiarias, né? O comércio estava em cima disso, e hoje que a gente tem acesso, que está fácil, parece que a gente ignora, não é? Exatamente. Tem uma diversidade gigantesca e todas com algum benefício, não é? E que poderiam estar mais na rotina de todas as famílias. É muito interessante porque é uma mudança de padrão cultural, né? Os nossos avós, principalmente a região norte e nordeste, muito se usa temperos, eles amam os temperos, todos os tipos de tempero. Então as pimentas, por exemplo, elas protegem o nosso corpo de um monte de questões, incluindo os antivermífugo, vermífugo, né? Então, hoje tem uma mudança no padrão alimentar por conta desse acréscimo de gordura e sal e açúcar nos alimentos. Então vai se perdendo o paladar, né? Quando a comida tem um tempero natural, parece que ela não está muito temperada, porque está acostumado com aquele tempero pronto, aqueles caldos prontos. Então é importante entender que aquilo está fazendo muito mal para a sua saúde, para que as pessoas comecem a entender que não é uma opção utilizar esse tipo de produto, né? Esse consumo a longo prazo vai gerar danos, não é que ainda não aconteceu, é porque você, graças a Deus, tem uma resistência maior, mas vai acontecer, porque esse consumo exacerbado de produtos químicos e do sal vai acumular no seu organismo em forma de desequilíbrio, não tem como. O Rodrigo coloca uma questão aqui que é bacana até para se pensar, né, nesse padrão aí do consumo, que é o seguinte, né? Ele sempre observou a questão do macarrão instantâneo e sempre achava que o problema era só o temperinho, né? Então fazia o macarrão, temperava a parte, até ele ler de fato o rótulo e ver que na massa do macarrão também tem um volume de sódio gigantesco.
Tem um volume de soja gigantesco, porque você pode até, vamos supor, todos esses produtos, você pode abrir eles e colocar em algum lugar, assim, sobre a pia, sobre um armário, que nem os insetos vêm. E tem tanto sal ali, ele fica ali conservado um tempão, não pega fungo, não pega bactéria, não pega nada. Você imagina que a nossa digestão é feita a partir de bactérias. Então aquilo ali causa um problema intestinal, uma questão muito mais séria. E no caso do macarrão instantâneo, é importante o pessoal entender que ele é feito tão rápido, você consegue cozinhar ele tão rápido, porque ele é pré-frito, tá? Então é um alimento frito, ele não é cozido. Então tem várias complicações junto, além do sal, nessa questão do macarrão, por exemplo. E o Jair com uma pergunta, Genevieve, que eu acho interessante, que é a questão do medicamento, não é? De fato, né, o medicamento é o caminho ou existem outras possibilidades nesse controle? É importante a gente entender a função de cada coisa, tá? Quando o seu organismo já está num estado que essa pressão arterial não se regula mais, a medicação é necessária. Aí o médico vai prescrever de acordo com a condição, a dose, os horários, tudo isso. No entanto, é importante entender que o remédio não cura a hipertensão. Exato. Então, quanto mais você continuar insistindo no hábito de vida que te levou até a doença, você vai piorar e ter as complicações, tá? O Mauro coloca uma questão aqui que eu acho que é interessante, também complementa, que é o seguinte, que ele ficou com um quadro grave de hipertensão, começou a tomar o medicamento, mas em paralelo foi encaminhado para nutricionista e mudou a qualidade de vida. Hoje ele toma 1/3 do medicamento que ele tomava. Isso também ocorre. Isso, exatamente. Isso que eu ia complementar. Quando a gente consegue mudar os hábitos de vida, isso inclui não só a alimentação, tá, Luciano? Inclui, por exemplo, a regulação do sono, o estresse, o consumo de álcool, cigarro. Inclui também o ambiente que essa pessoa vive, se ela tem as práticas, por exemplo, caminhar um pouco, respirar, se ela consegue gerenciar os relacionamentos dela para não estar tão nervosa. Tudo isso são condições que pioram muito a hipertensão. Então a gente precisa regular o ambiente dela como um todo, não só a alimentação. Mas a alimentação eu diria aí que é 70%. Exatamente. E esse conjunto da obra, né, eu acho que aí vem o teu papel e a formação holística, não é? Que é de ver esse conjunto, não é? Porque às vezes o sujeito está lá, olha, mudei a alimentação, mas não resolveu completamente, mas aí você vai avaliar, olha, o sono está ruim, não é? Então às vezes é um desses fatores que está desequilibrado e que tira tudo da balança, correto? Exatamente, principalmente se a pessoa tiver uma predisposição já, por exemplo, essa desregulação do sono, naturalmente o cortisol dela, a adrenalina estão desregulados, isso vai desregular a pressão arterial. Então, o ser humano é um conjunto. Sim. Os nossos hábitos, a disciplina que nós temos com o autocuidado é o que gera a saúde. Saúde é uma construção. A gente nasce com esse brinde, mas a gente tem que trabalhar para que ele se mantenha durante toda a vida. Perfeito. Quando a gente pensa aí, né, na questão também de conceitos de apoio, não é? A gente está falando da medicação específica de controle da hipertensão, mas hoje a gente tem muita questão da suplementação, não é? E isso também é um fator que colabora, correto? Colabora muito, porque aquela pessoa que já vem de uma gestão mal da alimentação, uma alimentação ruim, ela tem falta de muitos nutrientes que pioram a condição de saúde dela. Então, quando a gente usa o ômega, a vitamina D, a quercetina, por exemplo, a vitamina C, outros antioxidantes, a gente faz uma melhor regulação desse metabolismo. E aí, naturalmente, como a saúde tem o substrato ali disponível, ela vai se regular. Muito bom. Às vezes as pessoas pensam aí, acabam pensando na suplementação mais tarde, não é? Quando alguns problemas já se instalaram. Mas ela é mais eficiente se a gente começa antes, correto?
A dose precisa ser menor se a gente começa antes. Sim. E a gente consegue, a longo prazo, ter maior resultado, com certeza, tá? A prevenção é sempre o melhor remédio e é importante entender na rotina. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem uma rotina que ela não vai conseguir consumir a quantidade daquele nutriente, por exemplo, o ômega 3, que é um nutriente difícil de a gente encontrar na alimentação, assim, geral. Muitas pessoas têm a falta dessa vitamina, essa gordura, né? É importante a gente pensar assim, a longo prazo, poderia prevenir o AVC, os problemas cardiovasculares, os problemas de demência, de Alzheimer, melhorar o cognitivo e a hipertensão. Então é sempre melhor a gente tratar na prevenção do que quando a doença se desenvolveu e a gente vai precisar de uma dose muito menor para o resultado. Muito bom. E hoje, não é, quando a gente faz o acompanhamento médico, etc., a gente já percebe também um cuidado nisso, não é, de já medir esses itens, não é, porque, Sim. e eu vou aproveitar aqui a questão do Vitor, que é, cada vez mais ele percebe a questão de pessoas com menos idade com problemas de hipertensão, não é, até crianças hoje hipertensas a gente já vê, não é, graças aí, né, a essa vida desregrada que a gente tem vivido e o consumo em escala de ultraprocessados. É uma indústria muito grande investindo milhões em propaganda. E os pais, né, compram esses produtos, eles são bonitos, eles têm rótulos com personagens e o pai faz aquilo com todo o amor do mundo, achando que está dando o melhor para o seu filho, mas na verdade está prejudicando a saúde, porque todos esses produtos são acrescidos de açúcar, gordura e sal. Exato. E por muito tempo a gente teve até uma propaganda enganosa de saúde ligada a alguns produtos, não é? Porque vinha com essa bateria de problemas, aí se colocava lá uma ou outra vitamina, né? Aí falou assim, é vitaminado, é saudável, né? Mas a vitamina Sim. dava com uma mão e tirava com a outra com o sal, o açúcar e as gorduras. É importante entender que o alimento, ele tem uma bioquímica que permite que aquele nutriente esteja biodisponível. Ou seja, ele vai entrar de uma forma no nosso organismo pronta para ser recebida e absorvida. Uhum. Quando eu pego um produto aleatório e acrescento qualquer coisa, o meu corpo não faz a leitura daquilo com o alimento. Exato. Então, muitas vezes, a gente até tem a brincadeira, que a gente só fica usando isso para fazer xixi caro. Aham. Exato. Acaba tendo um cocô vitaminado e não sobra nada para o organismo, infelizmente, não é? E muitas vezes a gente percebe o quanto a comida tradicional também carregava aí uma sabedoria, não é? Mesmo quando a gente pega uma comida mais pesada, como uma feijoada e etc., não é? Que a gente tinha lá a combinação dos itens, mas que você tem lá, olha, o ferro no feijão, né? Mas ao mesmo tempo aí também na couve, uma vitamina C da laranjinha que acompanhava e que um ajuda o outro a absorver no organismo. Há uma sabedoria muito grande, tanto na natureza quanto nesses preparos antigos dos alimentos, a fermentação das massas, na combinação das coisas. Você vê que as cores, os sabores, e aí hoje a ciência sabe que os nutrientes um complementa o outro. O mais simples que nós temos que é perfeito é o arroz com feijão, por exemplo. Exato. É uma combinação perfeita de aminoácidos. E hoje as pessoas estão trocando isso por lanche, por tapioca, por coisas aleatórias. Exato. A Renata perguntando aqui, né? Os cereais, não é, etc., as fibras que muitas vezes o brasileiro consome pouco, não é? O consumo de fibras ajuda também no controle de hipertensão? O consumo de fibra vai ajudar nessa saúde cardiovascular, na regulação do metabolismo das gorduras e, por conseguinte, na pressão. Mas é importante a gente entender que as fibras estão nos alimentos naturais também. Porque hoje também tem essa questão de ficar suplementando fibras com coisas compradas, com suplementos, com, né?
Mas assim, a fibra ela tem que ser complementar, né? Tem que ser a fibra que vem da fruta, dos vegetais e dos cereais. Se você consome só as fibras dos cereais, vai ter outros problemas, porque o corpo vai ter uma sobrecarga daquilo. É a regrinha simples de sempre, né? Variedade de produtos, né? Quanto menos processado, melhor, né? Produzidos aí com cuidado, com carinho, sem exagero de sal e de açúcar, né? Já vai impactar na nossa qualidade de vida, e isso somado com bom sono, exercício físico, não é? Não fumar e, né, se possível, não beber ou maneirar no consumo do álcool, a gente tem um caminho muito bom aí para uma vida saudável. É importante a gente simplificar, porque hoje tem tanta informação que as pessoas sentem um certo assim bloqueio. Elas falam assim: eu nunca vou alcançar essa vida saudável. Atividade física, você não precisa ser atleta, Sim, mas você precisa ser ativo. exato. Comer saudável é comer a comida que vem da terra, é comer fruta, verdura, arroz, feijão, comida. O bolo, fazer o bolo em casa, leva o bolo para você comer, não fica comprando coisas compradas. Então, é simples, não é tão difícil. Beber a água, tentar dormir um pouquinho melhor, desligar o celular um pouquinho antes de deitar. A gente não precisa virar atleta da saúde, nem aficionado, nunca mais fazer nada que saia um pouquinho disso. Mas o autocuidado ali, 70% de atenção em hábitos 100% saudáveis vão te garantir bem-estar, disposição, longevidade e prevenir a hipertensão, né? Exatamente, não é? Porque a gente fala da hipertensão, mas ela é a causa de vários problemas, não é? E justamente, né, a gente tem uma gama de problemas de saúde atualmente que são gerados aí, detonados por ela. Então a gente tem que de fato cuidar, né? A gente vê assim, né? Olha, sujeito está, né, passou mal, foi internado, né? Raramente é por hipertensão, né? Mas normalmente são por causas ligadas ou resultado dessa hipertensão. Exatamente isso, né? Uma coisa está vinculada à outra. Assim como tomar remédios para dor de cabeça, que inclusive enxaqueca é um sintoma de hipertensão, e as pessoas vão se medicando sem procurar médico ou uma avaliação do porquê. A medicamentalização não vai te curar, não vai te dar qualidade de vida. E se você não parar para olhar para a sua saúde, uma hora o seu corpo vai parar. Exato. Genevieve, gratidão imensa, né, pela clareza, pelas colocações. Eu acho importante, não é, extremamente a gente falar dessas datas relacionadas à saúde enquanto alerta, né, mas para a gente tentar aí colocar um padrão de vida mais saudável. Quem quiser conhecer mais teu trabalho, pode encontrar por onde? Tem o meu site, a Luria Life. Só pôr o meu nome no Instagram ou no YouTube, tem bastante conteúdo no Google também, vocês vão encontrar. Tem artigos, tem os meus livros, tem bastante conteúdo. Pode me mandar dúvidas lá no meu direct também, que eu sempre estou por lá.